Muita gente fala que os anos 80 foram a melhor década. Você quer uma prova disso? As músicas que você ouve normalmente são de que década? Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Os melhores filmes são de que década? Os melhores cabelos de poodle gigantescos são de que época? E é por isso que hoje eu resolvi trazer algumas coisas, algumas tecnologias que a gente usa desde os anos 80 até hoje, elas se mantêm muito relevantes. E é hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Pra gente começar a falar dos anos 80, eu lembro que tem uma coisa que é muito importante dessa época, principalmente dos filmes que realmente fazem parte da nossa vida. É uma boa de uma pipoquinha. Nossa senhora. Uma pipoquinha é uma coisa que, quando você vai no cinema, você compra pra dar aquela... Tudo bem que a gente não espera nem terminar os trailers, né? Já acaba no trailer. Mas a ideia é que ela dure durante o filme e te dê uma crocância nos momentos lá que alguém tá tendo, né, sendo assassinado, tá acontecendo alguma coisa lá de importante no filme. Mas ela também fazia parte muito dos filmes. Por exemplo, quem lembra daquela cena clássica do filme Pânico, que a moça tá fazendo uma pipoquinha? Pois é. Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so. What's that noise? Popcorn. Eu só acho engraçado uma coisa, Barelão, daquele negócio ali, eu ficava pensando, por que ela não usava um micro-ondas? Porque ela pegava uma panelinha descartável de papel alumínio com uma pipoca que ela punha no fogão e o negócio inflava, assim, ó, só existia naquele filme da Sessão da Tarde. Mas tinha cara de ser gostoso, devia ser bom pra caramba. Tinha cara, viu? E eu acho que se tivesse hoje, eu ainda usaria. Eu também acho que a pipoca de micro-ondas, ela fica meio... Parece que ela... Sabe quando você... Tipo o Thanos que fez todo mundo virar pó? É porque aquele negócio, ela não estoura toda, queima no meio. Pois é, fica meio estranho. Mas o micro-ondas em si é uma tecnologia que faz parte da nossa vida e que os anos 80 tiveram uma participação muito importante nesse desenvolvimento. Talvez o que você não saiba é que o micro-ondas ele foi meio que descoberto por acaso quando um pesquisador estava fazendo uma pesquisa, né, porque é um pesquisador, sobre o magnetron. Sabe o que é o magnetron? Basicamente é um negócio que ele solta umas ondas eletromagnéticas que eles estavam fazendo um estudo sobre radares, porque o radar era uma peça muito importante na Segunda Guerra Mundial, para ver o que estava sendo lançado ao encontro deles, onde que estavam os bichos escondidos, uns submarinos. Só que tinha um engenheiro que se chamava Percy L. Spencer que ele descobriu enquanto ele estava trabalhando no redor ali do magnetron, ele falou assim, uai, que doideira. Essa barra de chocolate que estava aqui no meu bolso derreteu tudo. Eu vou ter que ir lá no supermercado reclamar. Essa barra veio toda, esse calor é dose. Mas não tinha nada a ver com calor. Era por causa das radiações, dessas ondas eletromagnéticas. E a partir disso, né, lá nos anos 40, ele começou a fazer pesquisa tanto com pipoca e também como ovo. A ideia era usar na guerra. Mas, né, qualquer coisa, talvez vinha uma nova tecnologia para casa das pessoas. E claro que ele deu o nome dessa tecnologia de Radar Range. Micro-ondas não, né? Radar Range. Você já comprou um Radar Range para sua casa, Gabrielano? Nossa, com esse nome... Radar Range, eu não ia comprar muito assim, não. O marketing do Washington Oliveto ia ter que ser muito forte pra gente comprar um Radar Range da vida. Nessa época, esse tal de Radar Range, né, que era um protótipo, ele pesava mais de 100 quilos e tinha 1,80 m. Era só que versão micro-ondas. Eu fico pensando assim, eles criam uns trem pra guerra. Como que bota um trambolho desse na guerra? É porque a guerra antigamente era mais pesada. Então tinha que ser, os pesos das coisas tinham que ser pesados. Era uma guerra mundial, assim, entendeu? Só que aquele negócio, a tecnologia quando ela é muito nova, o pessoal meio que, beleza, mas quanto vai custar esse negócio aí? Que senão eu não vou querer não. Tanto é que o preço era inacessível e a partir dos anos 60 os preços melhoraram, a tecnologia melhorou, ele diminuiu um pouco, mas só que a partir dos anos 80 mesmo que isso começou a ser utilizado. E esse começou a ser utilizado nos Estados Unidos, né? Porque nessa época 25% da população já tinha um micro-ondas. Mas ele só chegou aqui no Brasil mesmo
nos anos 80, não tinha antes não, e chegou com umas propagandas assim que vamos dizer que as vovós gostariam mesmo que você usasse um micro-ondas. Este aqui faz quase tudo pra mim. Cozinha, assa e doura, gratina e faz pipoca. Com o micro-ondas Sharp, você faz tudo mais rápido. E pode aproveitar a sua mocidade com outras coisas, como o sexo. Linha micro-ondas Sharp faz parte da sua vida. E muita gente, inclusive, achou que o micro-ondas mexia com forças do oculto, né? Esse micro-ondas que a patroa comprou é muito esquisito, viu? Aperta aqui, tum, ele faz arroz. Aqui, tum, faz batata frita. E ele mesmo descobre a hora que a comida tá pronta e desliga sozinho. Não sei, não. Mas pra mim, esse forno tem a parte com demo. Mas é uma tecnologia que a gente usa sempre. E você já se perguntou como é que ela funciona mesmo na comida, quando você coloca dentro do micro-ondas aqui? Então, você deve ter percebido algumas coisas, empiricamente a gente percebe, né? Por exemplo, tem uns lados que esquenta, outros não. Por isso que o prato roda, né? Porque eles quiseram fazer a tecnologia para ser por igual. Você já percebeu que tem uns trem com muita água, que esquenta rapidão aquele negócio? Por quê? Porque todo micro-ondas tem um magnetron lá dentro, que tem uma ventoinha que vai jogando essas ondas eletromagnéticas, né, essas partículas eletromagnéticas dentro daquele negócio que fica batendo lá, tum, 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 é uma sinuquinha, só que em 4D, tum, tum, tum. Só que o que acontece? Quando isso fica rodando lá dentro, as partículas de água, elas ficam lá dentro rodando assim, ó, porque elas ficam tentando polarizar junto com o negócio, então elas ficam rodando, a água meio que as moléculas começam a se agitar, e quando elas se agitam, isso transforma em calor. Por isso que o micro-ondas, ele aquece de dentro para fora, e quanto mais líquido, mais água tem no alimento, mais rápido ele esquenta. É assim que funciona essa pipoquinha, por isso que ela fica lá seca igual o deserto do Saara. Yes, science! Uma coisa que eu tava lembrando é que tem algumas memórias assim, elas ficam muito nítidas assim depois de um tempo e das coisas mais aleatórias possíveis, né? A gente tava morando em São Paulo e tinha um hospital lá que chamava Beneficência Portuguesa, que por acaso era perto de casa. Só que depois de ver esse nome, me lembrou uma coisa. Foi o hospital em que o Mussum fez o transplante de coração. Eu não sei se você lembra. Quando o doador chegou ao Hospital da Beneficência Portuguesa, o coração de Mussum funcionava com apenas 30% da capacidade. No final da tarde, os amigos mais queridos chegaram ao hospital para trazer esperança. Tu vai ficar zerinho, se Deus quiser. E também tinha aquele ator, o Norton Nascimento. Você lembra desse nome? Ele fazia umas participações menores na Globo, assim, mas ele era uma figurinha carimbada. Ele já faleceu? Então, infelizmente, meu Barilanda, ele faleceu em 2007. Mas antes, ele se tornou um grande ativista em uma área que com certeza ficou muito famosa aqui nos anos 80 e até hoje salva bastante vidas, que são os transplantes de coração, e principalmente o transplante de coração ou o coração artificial. Um milagre de recuperação. O ator Norton Nascimento ganha literalmente uma vida nova depois de receber um coração num transplante. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro transplante de coração no mundo aconteceu em 1967. Aqui no Brasil aconteceu 5 meses depois, em 1968. Quase que o Brasil é pioneiro nessa área. Mas o paciente que recebeu o coração foi o Louis Washkansky, que sobreviveu 18 dias depois dessa cirurgia, que era inovadora. Visit him one day, and he said to me that Professor Barnard had offered him a new heart. Quite frankly, I thought he was delirious from all the drugs that he'd had. But the next day I came again, and he continued speaking about a new heart. And his family also said, well, if he's talking about a new heart, let him talk if it makes him happy. None of us realized that it would be true. Só que desde 1969 o pessoal já tinha uma ideia de tecnologia nova para tentar substituir o coração, porque não é uma coisa muito simples assim se arranjar uma doação de coração, e principalmente nessa época, né? Você deve ver várias histórias do início do século XX de pessoas tentando fazer meio transplantes, umas maluquices, trocar cabeça de cachorro, tem um monte de coisa assim que o pessoal fazia esses experimentos. Mas a partir de 69 começaram as especulações da criação de um coração artificial. Só que a primeira cirurgia que aconteceu para pôr esse coração artificial aconteceu em 1982, com um cara que chamava Barney Clark. Esse cara, que era um dentista,
já sabia que não estava muito bem e resolveu meio que aceitar ser um paciente de teste para esse novo tratamento que podia salvar a vida dele. E essa peça, esse coração, recebeu um nome e ficou até certamente famosa, assim, né? Que é o Jarvik 7. Acaba que ele só sobrevive 112 dias depois desse implante. Mas o detalhe é que ele teve, na verdade, um monte de outras coisas, mas o implante de coração mesmo continuou funcionando mesmo depois que ele tinha falecido. E nessa época aconteceu um debate muito grande sobre ética, sobre o que deveria ser feito para prolongar a vida de uma pessoa e tal, várias coisas, né? Por exemplo, o que aconteceu quando a ovelha Dolly foi clonada, você lembra? Que teve um mó bafafá, vamos clonar os humanos, oh meu Deus, mas isso é certo, isso é errado, não sei o quê. Disso aí surgiu até a novela, né? A novela O Clone vem daí. Sobe o som. Esse método ele era meio, assim, difícil de gerenciar, podia ter muita infecção, muita coisa, porque eles colocavam um coração, só que esse coração ele tinha que ser ligado em tubos que ficavam na máquina fora, então é como se fosse uma máquina que mantivesse o paciente vivo. Não era um negócio muito fácil assim de fazer, sabe? Mas só que com a evolução e principalmente a chegada dos anos 2000, alguns aparelhos começaram a ficar mais fáceis de ser utilizados, menores, e podiam ser implantados dentro do paciente, como por exemplo o AbioCor, que teve uma grande revolução. Para você ter uma ideia, esse coração ele precisa de energia para funcionar e tal, né? O AbioCor, ele fazia uma transmissão de energia sem fio para recarregar esse coração. Imagina você com um trem dentro do peito lá, tem que tomar um chocão no peito para você recarregar o negócio. Devia ser uma experiência, vamos dizer, única, né? Pikachu, mas que ataque foi esse? Foi o esfera elétrica. Hoje em dia, os aparelhos que mais são usados são os aparelhos que mantêm as pessoas vivas até elas arranjarem um transplante mesmo de coração, que é o LVADS, que põe um ventrículozinho assim, aí ele dá uma segurada nas pontas, vamos dizer. Mas o transplante até hoje com substituição total ainda é pouco comum. Ainda, porque tem vários estudos aí, inclusive usando a inteligência artificial para fazer várias variações. Por exemplo, com o esforço do paciente, ele trabalha mais. Então a gente tem muita inovação aí, muito caminho para percorrer. Nos próximos anos é capaz da gente meio que vai virar o Robocop. You call me Robocop. Mas quer saber outra tecnologia que tá te ajudando? Na verdade, eu não sei se ela tá te ajudando. Barelando, uma tecnologia que te faz gastar dinheiro todos os dias, você acha que ela tá ajudando de alguma forma? De jeito nenhum. Eu não sei se ela está ajudando, mas pelo menos ela está aí, né? Assim como a dengue, ela sempre está aí. Você já parou para pensar num mundo em que os códigos de barra não existissem? Pois é. Essa é uma tecnologia dos anos 80 que com certeza faz muito parte da nossa vida até hoje. Quero mudar minha opinião então, Renan. Qual que é a sua opinião? É porque código de barra a gente usa em coisas que a gente não tem opção de não querer pagar. É verdade. Nesse caso a gente ia ter alguma maneira trabalhosa de pagar os trens. Então, sim, quero código de barra. Gostei da versão mineira do pedido de retratação. O negócio dos trens dos negócios e... Desculpem a todos que eu fiz uns trem e negociei umas paradas, uns negócios. E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo. Então, na verdade, a tecnologia surgiu um tempinho antes, mas ela se consolidou mesmo nos anos 80. Ela surgiu em 1948, quando dois estudantes de engenharia estavam lá conversando com um caboclinho no supermercado. Ele era gerente do supermercado, falou assim: nossa senhora, eu não tô aguentando mais gerenciar esse negócio, porque eu não sei como é que vai o meu estoque, uns trem some, uns trem aparece, eu não sei o que tá faltando, o que eu tenho que comprar, eu preciso resolver esse problema. Aí aparece o seu Creyson do nada, as organizações capivara. Pois seus problemas acabaram-se. E os nomes desses dois rapazes de muito boa escuta, né? Era o Bernard Silver, Hayo Silver, e o Joseph Woodland. Esse tem nome de cineasta gringo que usa um óculos e o pessoal fala assim: os filmes do Woodland são incríveis. E baseado num código, que é o código Morse, que você já deve ver, né? Da guerra do
Em 1952, eles patentearam um código que se chamava Bullseye, ou olho de boi, que basicamente era um sistema meio que em cilindros, né? Assim, uma imagem bem estranha que você podia escanear lá para você contar, que nem o código de barra mesmo. Mas ficou meio estranho, difícil de imprimir, difícil de ler, as barras ficaram meio confusas. Mas o modelo atual foi criado pelo Joseph Woodland, que estava trabalhando na IBM na época, e criou o UPCA, que foi padronizado em 1973 por um comitê dos negócios de supermercado lá que não estava aguentando mais. Mas não, pode ser esse trem aqui. Meu Deus do céu, eu quero usar esse tal desse código de barra. E o primeiro produto escaneado da história foi em 1974, um chiclete que era da marca Juice Fruit. Mas a consolidação global desse método, né, de coisar os trem dos negócios, né? Só foi feito nos anos 80, inclusive data que ele chegou aqui no Brasil. Ele só ficou mais famoso e consolidado porque veio a tecnologia de leitura a laser, daqueles mouse ópticos, sabe? Sem bolinha, aqueles negócios que fica piscando. Então isso ajudou bastante. Isso teve um grande impacto aqui no Brasil por dois motivos. O primeiro é que a gente é uma coisa que a gente é muito bom, é de criar lenda. Porque o pessoal falava que as barras do código de barra, tinha duas aqui, são as mesmas, né? Elas eram 666, que o código de barra era do capiroto, que não sei o que. Isso todo mundo ficou falando. Eu não vou comprar esse trem não, porque esse é o código de barra do capiroto. Essa gente inventa cada coisa. E uma coisa interessante é como é que funciona esse negócio do código de barra, que a gente só vê as barrinhas lá, o branco e preto, aquelas barrinhas finas, grossas e tal. É porque aquilo lá, de acordo com a variação do que reflete, por exemplo, se tem ou não tem uma barrinha e a grossura disso, o computador consegue ler isso com um código binário, que faz parte lá o 0 ou 1. Vamos supor que o 0 é o branco, o 1 é o preto. Então essa diferença aí forma códigos, e esse código é interpretado pelo computador, dando uma coisa única, um código único para cada produto. E outra coisa é que aquela profissão de etiquetador, aquele cara que faz foi pro saco, porque antigamente eles tinham que pôr o produto, o preço do produto no produto e tal. Dessa vez você pegava o produto, levava no caixa e via um preço, né? Também uma coisa que foi pra lá de Bagdá, realmente não existe mais o etiquetador. Agora vamos falar a verdade. Tem coisa que a gente não consegue mais substituir. Tem coisa que o carinho que a gente tem, tanto no gosto ou nas nossas memórias, ele faz parte da nossa vida até hoje. Você pode usar uma sanduicheira elétrica? Pode. Você pode usar um George Foreman Grill para você fazer as carnes, ok? Pode. Mas tem coisa mais gostosa do que você pegar um pão dormido, ou amanhecido, dependendo da sua região, porque até isso tem, né? Fuso horário. Fuso horário aqui é dormido, aí pode ser amanhecido. Pão queijinho, pôr um salame, chuchar esse trem naquela misteira, que muita gente chama de tostex também, colocar no fogão, quando você abre aquele trem derretido, aquelas marquinhas pretas, assim, ó, daquelas bolinhas que deram no negócio, dá uma crocância totalmente diferenciada. E isso bem desde os anos 80, a gente continua usando sem saber a origem desta tecnologia que não veio para ser usada em casa não. Na verdade, ela surgiu bem antigamente, bem antes, no século passado. Por incrível que pareça, a Tostex, né, tem um outro nome em diversos lugares do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos ela é conhecida como Toastwich e tem registros assim muito rudimentares desde antes de 1920 da criação de alguma coisa parecida. Mas a patente só saiu em 1925 por um cara que chama Charles Champion. We are the champions! Ele comemorou dessa forma, né, hora que saiu essa patente. Mas ele comemorou mais porque ele também é o criador da pipoqueira. Esse cara, o colesterol dele não devia ser dos melhores, né? Porque o negócio de tostar, aí tem a pipoqueira. Mas também, em 1949, um cara lá da Austrália criou uma marca, que é Jaffle. E olha o produto dessa Jaffle. Gente, é o fóssil do nosso Tostex. Um negócio que parece aquela calota de Fusca, que é trem branco, redondo, né? Parece aquele secador de cabelo antigo também, que é uns negócios meio redondados assim, é meio estranho. E esse Tostex fazia um pão redondo. Mas o mais interessante é pensar, gente, mas tudo bem,
Por que a gente usava o Tostex então? Quem que inventou? Para que o cara... Será que o cara inventou esse trem de ferro fundido que vai no fogão? Na verdade, a utilização do Tostex é para acampamento, é para você levar na fogueira para você fazer o seu pão. Então o pessoal pegava os Tostex de ferro fundido, que tem que ser resistente por causa disso, deixava tudo naquelas fogueiras lá de contar história e ficava um tanto de Tostex lá estacionado esperando o pãozinho ficar pronto. Não é utilizado no fogão, pelo menos não no plano, no projeto piloto, né? Só depois a gente que subverteu. E isso foi indo para as casas para ficar mais próximo da nossa realidade. E o mais engraçado disso tudo é que você sabe que ele de um ferro fundido bem, né? Bem forte ali. Você sabe que isso é muito saudável, principalmente em regiões onde as pessoas têm deficiência de ferro, que nem a nossa mãe, nossa avó colocava prego no feijão para dar ferro pra gente, né? Isso faz muito bem para hemoglobina do sangue. Claro que não é uma indicação de médico aqui, tá, gente? Eu tô falando assim, existe. Como que funciona esse trem? Aí eu não sei quantas doses você tem que comer por dia pra você ficar bom, né? Que não vai falar assim, eu vi no net show que eu tenho que comer um pedaço de ferro todo dia. Não é assim que funciona. Aí a receita é de cada um, né, Gabriela? É, mas um feijãozinho que cozinha e depois você refoga na panela de ferro, meu irmão. Nossa senhora, ó que você põe e faz assim... Aquele negócio parecendo aquela forja da ArcelorMittal, sabe? Nossa senhora, o trem é gostoso pra caramba. É muito gostoso. Mas, com certeza, tem muitas outras tecnologias dos anos 80 que eu poderia ficar aqui horas falando. Mas... eu cansei também, né? Senão eu só fico aqui babando no vídeo da vocês. Eu depois faço um vídeo continuando, se vocês deixarem muito like e muitos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!